Então, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, turma do horário EF-Tarde, 5h20, 17h20 da tarde. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um acessório utilizado para aumentar o nível de detalhamento das vistas ortográficas, que são os cortes, né? O corte, ele é uma ação normativa, no qual ele tem o intuito de expor as partes internas da peça. Muitas vezes você pode ter uma peça que, independente da vista que você aplique, seja ela frontal, lateral direita, lateral esquerda, superior, inferior ou oposta, algumas arestas elas se permanecem ocultas porque estão no centro, dentro da peça. E a partir do momento que você usa esse acessório, que é o corte, você traz à tona aquelas arestas que inicialmente só seriam vistas na forma de ocultas, né, pontilhadas. Então, o corte ele vem para auxiliar ali na hora de compreensão e detalhamento da peça, expondo o que anteriormente seria invisível para torná-lo visível, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre cortes. Vocês já podem ter visto falar sobre cortes lá em expressão gráfica, por exemplo, a engenharia, mas a gente vai trazer um pouco mais aplicado à nossa área, tranquilo? Então, o ato, né, de cortar, que quer dizer dividir, seccionar em partes, como um todo, né, você vai dividir um elemento, que inicialmente é um corpo único, em corpos distintos. Corte é um recurso utilizado em diversas áreas de ensino, para facilitar o estudo no interior dos objetos. Sem tais cortes, por exemplo, não seria possível analisar detalhadamente interno os objetos em estudo. Seja ali na mecânica, na medicina, na arquitetura, né, ó. Na mecânica também utiliza-se modelos representados em corte para facilitar o estudo de sua estrutura interna e de seu funcionamento. Então, vocês já devem ter visto aí, lá quando a gente estudou biologia, química, no ensino médio, por exemplo, a gente viu alguns elementos aqui da área da medicina, né, um coração em corte. Se você não aplicar um corte, dificilmente você vai ver os elementos internos, como eles são dispostos, como eles são constituídos, né? Na arquitetura, para demonstrar os interiores, se eu projeto uma casa, para demonstrar a parte interna dela, são vistas em corte, né? E na mecânica aqui, ó, um corte para a compreensão dessa caixa variadora de velocidade, a caixa de redução, né? Então, a gente faz um corte aqui na carcaça e vê ali onde tem os elementos de mancal, transmissão, que são as correias, correntes ou engrenagens. Então, o corte, ele vem para agregar valor ao seu detalhamento técnico. Lembrando que quando a gente coloca a peça nas vistas, é justamente para gerar todo o detalhamento técnico necessário para a compreensão e replicação, né, ou cópia da peça. No entanto, muitas vezes, o corte ele vai trazer mais evidência de elementos da peça. Tá? Quando você fala em corte, é a denominação dada à representação de um produto seccionado por um ou mais planos, tá? Planos esses virtuais, eles não estão aparentes, né? Que são chamados de planos secantes. Aqueles que são secantes são aqueles planos distintos que possuem pontos de interseção entre um ou dois outros planos. Então, o plano secante ele pode estar perpendicular a um plano, mas ele sempre toca os outros dois, tá? Que nós temos o plano XY, YZ e ZX, né? São 3 planos que a gente trabalha geralmente no âmbito tridimensional. No caso, no corte, né, se representa tudo que está atrás do plano, sendo que as linhas que estavam invisíveis, né, ó, na vista ortogonal, passam a ficar visíveis. Então, por exemplo, nós temos uma pecinha aqui, ó. Essa pecinha ela tem um furo aqui no centro. Jamais essa aresta interna dele vai ser apresentada a uma vista de forma real, sem ser virtual, né, sem ser pontilhada, oculta, se não for aplicado um corte. Então, se você observar aqui a minha vista lateral, minha vista superior, minha direita, minha esquerda, né, todas elas trariam essa parte do furo, prolongamento dele de forma pontilhada. A partir do momento que você faz um corte em um dos planos medianos aqui, ele secciona a peça em 2. A gente vai usar o lado que ficou o plano de corte, a achura, ou seja, o que fica depois ele vai ser suprimido. Então, veja que aqui você traz todo o detalhamento da fabricação desse furo internamente, a altura, se ele tem algum detalhe, alguma referência, tá? Outro ponto interessante, a partir do momento que a gente corta, aparecem essas linhas aqui dentro do material, né? Que são as achuras. A achura aqui
ela vem para indicar que aquele material, aquela região, ela tem um material maciço, né? É um recurso muito utilizado para representar de forma mais eficiente, né? Detalhes internos de componentes ou montagens. O código não é aplicado somente a um componente, ele pode ser aplicado a uma montagem, já a gente vai mostrar um exemplo disso. Identifica-se o sentido de observação com as setas acompanhadas das letras. Então, uma coisa muito interessante, o corte, nenhuma ação dessa é feita de forma aleatória, existe um padrão. Por que existe esse padrão? Justamente para poder depois fazer a rastreabilidade, eu compreender que aquele desenho que eu recebi que tem um corte, ele segue um padrão, então, para por meio do padrão, eu sei como analisar aquele corte, né? Primeiro deles, né? Todo corte, ele é expresso em uma das vistas, com uma linha sobre a região de corte, com os indicativos de direção de rebatimento. Então, se eu tenho uma peça aqui, eu corto ela nesse sentido, esse rebatimento vai vir para a parte de cima, né? Se eu venho no sentido da esquerda para a direita e secciona a direita, ela vai estar ali apresentada dentro daquele elemento. A parte anterior, ela não entra dentro do desenho técnico, tá? Então, veja que qualquer corte que você faz, linha, plano, ele aqui está representado pela linha AA ou corte BB. É um plano de tal ponto a tal ponto, de A até A, ok? As vistas são atingidas pelo corte, permanecem como todas as linhas. Vamos lá. Quando você faz o corte, a secção da peça, e você tem lá, por exemplo, um elemento, né, que está oculto ou que está ali dentro, ele se torna visível. O objetivo do corte é tornar o que é invisível em invisível. Ah, professor, mas eu sempre vou conseguir representar tudo? Não. Tem uns que você vai deixar apenas o componente lá ou aplicar um corte variável, que a gente vai explicar já já para vocês. Na vista achurada, essa aqui, né, ó, que tem as achuras. As linhas tracejadas podem ser obtidas desde que isso não dificulte a leitura do desenho. A linha de centro, a linha de simetria, são linhas auxiliares. Às vezes elas ajudam, às vezes elas mais atrapalham. Nosso objetivo aqui, elas atrapalham, porque eu tenho o corte de A até A, está aqui ele, e o corte de B até B. Está aqui ele. E dessa forma eu tenho o nosso material seccionado, dividido em partes, para análise interna e posterior replicação ou documentação. Tá? Então veja aqui como que funciona o corte. É um plano perpendicular ao um plano de referência da peça, né? Um plano de referência aqui do software. E aí a gente vai dar só os afastamentos, até ele chegar no ponto médio da peça. E dessa forma fazer a remoção do outro material. Tá? Mas, quando eu vou cortar uma peça, basta eu escolher um plano e cortar de forma aleatória ou existe alguma metodologia? Não. É uma metodologia de bom senso, vamos falar assim. Nós temos aqui uma peça na isometria e 3 possibilidades de corte. Como assim, professor? Nós temos aqui esse primeiro corte, nas vistas, segundo corte, terceiro corte. Primeiro corte, quando ele pega um corte desse tipo, só um instante aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Que eu perdi Sim. aqui. Eu só perdi aqui o meu ponto aqui. Quando mudou agora, voltou, vocês viram, né? Não está travada não, né? Pronto. Tá, não. Ah, legal. Não, pronto, é que eu, sem querer, fui puxar aqui um outro indicativo, aí eu acabei travando aqui, mas voltou. Então, vamos lá. Eu tenho uma peça aqui, essa peça eu preciso fazer o detalhamento técnico dela. Então, eu posso aplicar o corte em qualquer região. Veja a diferença aqui nesse exemplo, como o corte é aplicado na região que pode ser mais favorável do que outra, né? Então, ó, essa é a nossa peça na isometria, tá aqui ela. Quando eu pego essa peça na isometria e aplico um corte aqui de A até A nessa altura, quando eu faço o rebatimento, está aqui, ó, a peça e o recorte, correto? A parte de achura. Está aqui ela na isometria cortada. Pessoal, essa imagem na isometria cortada era apenas ilustrativa, não quer dizer que a peça vai ser representada dessa forma no papel. Não, isso aqui é apenas para a gente demonstrar aqui na aula. Então, veja que o corte na vista superior tem uma forma de representação. O que ele apresentou aqui da peça? Esses 2 furos laterais aqui, ó, que cortou eles no meio, eles ficam representados. Mas não cortou o furo central. Opa, então talvez não foi tão eficiente.
Olha esse aqui, ó, corte na vista lateral. Ele fez um corte aqui nessa vista, ó, de A até A. Olha como ficou a peça, né? É como se a gente tivesse cortado ela no meio ali, né? Tirado ali uma metade dela. Então ficou a churada aqui e o resto fica aparente. Qual que é a jogada aqui? Não é tão interessante. Por quê? O furo, né? Ele é um elemento interno e não está representado nessa parte de, a gente vai falar, detalhamento de elementos internos, tá? Então, se eu aplicar esse mesmo corte, só que agora aqui na linha A até A, olha o resultado. Eu tenho uma peça com todas as arestas ocultas visíveis por meio de um corte. Então, veja que talvez nessa pecinha aqui, ó, a melhor forma seja essa opção A, de corte e de representação do elemento. Tem momentos que vai cair no A, no B, aqui, né, ó, vai cair no corte de vistas, no corte lateral esquerda, tudo isso aí vai cair na vida real de diversas formas. Cabe a gente sentar e analisar qual o melhor ponto de corte, qual a melhor linha de corte, a estratégia do ponto de corte, tá? Quando a gente faz a projeção, né, a superfície que se imagina cortada, ela é preenchida por uma achura. Achuras são essas linhas, tá? Que tem ali geralmente metade da espessura de uma linha convencional. Ela não é uma linha de esboço, é uma linha que você vai selecionar, eu mostro para vocês como achura. E aí, o que muita gente faz de errado quando você tem uma peça achurada, né? Uma peça cortada assim, aí tem as achuras aqui. É colocar a dimensão do elemento alinhado com a achura. Isso aqui é uma forma errada. Isso aqui pode confundir o elemento. Você colocar ela também alinhada aqui, ó, só que agora esse aqui ele é em pé, né? Mas só a cota está alinhada. O que seria o correto a fazer? Igual a gente fez aqui, ó. Pegar uma peça, fazer um mapeamento interno e externamente marcar, colocar os pontos de identificação, né? E aí você vai ter o quê? O seu desenho técnico feito de forma correta, sem ali sobreposição de linhas, sem compreensão que uma linha ela pode ser estendida ou não, tá? Dentro da engenharia mecânica, produção e controle de automação, a gente não vê a questão de diferenciação de achura, mas o pessoal da arquitetura, engenharia civil trabalha muito com isso. Como assim? A gente trabalha com essa nomenclatura de preenchimento, ó, que é o ensino colorido, né? Ó, material em geral cinzento. Aqui, ó, já tem o ferro fundido, ferro forjado. Vejam que as linhas são apresentadas de formas distintas. Ó, cortiça, couro, né, ó, madeira, chumbo, plástico. Dessa forma, nós, engenharia, a gente não usa essa nomenclatura para definir o material. Nosso material ele vai estar na legenda. Mas a arquitetura, por exemplo, ela usa essa textura conforme a aplicação dentro do desenho técnico da arquitetura, né, para documentação de desenvolvimento, e nesse documento vem lá a questão justamente das achuras, lista de materiais. Então, vem um desenho com esse corte, a gente sabe que isso aqui é uma vermelha, né? Esse aqui é o pedro artificial cinzento. Aqui é o aço, né, e ferros, são ligas. Então, dependendo do tipo de peça, tem uma espessura correta para o seu aprendizagem. As achuras também, né, tem uma peça composta, são feitas em direções diferentes dos cortes, tá? Então, aqui eu tenho um corte. Vou pegar um jeito. Vou explicar aqui de outra forma. Como, por exemplo, chapas juntas, guarnições, perfis estruturais devem ser representados em negrito com resposta em branco. Quando a gente já pega aqui, ó, a achura dentro dessas duas peças, a gente consegue ver nitidamente que esse L aqui virado para cima é uma peça e esse L virado para baixo é outra peça, né? Ou seja, são duas peças distintas. Já aqui no 3, mesma coisa. Ó. Nós temos aqui no centro, ó, todo esse elemento aqui. Tá? Esse elemento, ele é um dos elementos estruturais básicos da peça. Eu tenho um segundo elemento aqui no meio, por causa da sua espessura delgada aqui, ó, ele fala para usar só falar da dificuldade de leitura, então eu uso um elemento mais espesso, tá? E aqui, ó, também ela está alinhada com a cota, não é recomendado. Recomendado seria esse oval aqui, ó. Você pega a angulação, é a angulação de 90 graus dela, aí a partir daí você vai mapeando as demais. Então veja que nenhuma das linhas auxiliares de cota estão em paralelo ou estão ali interferindo na resolução e compreensão do exercício. Pronto.
As achuras também, quando você aplica elas dentro do software, que é de forma automática, as achuras elas têm que ter alguns parâmetros interessantes. Por exemplo, no desenho técnico aqui, ó, se eu tiver minha achura alinhada com uma aresta lateral, é considerado errado. O correto seria esse elemento ou este elemento. Dessa forma, você também pode gerar uma confusão aqui, ó, dessas linhas com a aresta da peça, né? E aí ser um problema. O raio alinhado com a achura também não é recomendado. Esse raio ligado à achura, você pode conferir um raio com um segmento de dobra, um segmento distinto aí do seu elemento. O correto seria perpendicular, né? E aqui é o percentual geral de corretos. Apenas 15,2% está errado em alguma coisa no nosso sistema, né? Na forma de achura. Aí eu venho aqui, cortes e achuras, né? Então, nós temos aqui uma peça na isometria, temos aqui uma peça que foi aplicado um corte. Aí eu pergunto para vocês, né? Ó, olha aqui, todos esses modelos de corte, todos estão certos? Não. Tem 4 incorretos e um correto. O correto, ele tem essa espessura de diâmetro, esse diâmetro, essa espessura. Então, essa espessura vai ser de 10, vai entrar nessa ambiente aqui, veja que ele tem, né, um certo material. Quando eu faço o corte nessa linha, eu estou passando por o primeiro, segundo e terceiro furo, né? Ó, esses 3 furos aqui, como se estivessem alinhados. E aí, quando eu venho para cá, a linha de corte, ela traz à vista todas as arestas que estão ali ocultas. Se ela está oculta, ela não pode estar pincelada, não pode estar achurada. Elas têm que estar completo. Dessa mesma forma, essa transição aqui final do furo com essa superfície, desse furo com essa superfície, são ações que vão gerar arestas visíveis. Então, você vê aqui, ó, as arestas visíveis, 3 eixos, na parte de corte da peça. Professor, então essas outras estão incorretas? Não, não que são incorretas. Existem outras tecnologias que a gente pode usar. O sistema de corte, acho que não cabe, né, não seria o corte, não cabe aqui você trazer características de o corte convencional, como arestas ocultas. Se eu estou cortando essa linha, aqui tem o corte, as arestas ficam visíveis e não pontilhadas, né? Aí esse aqui, professor, que aqui é um furo, então não tem outro lado. Tem, isso aqui é uma vista de seção. Não que ela esteja errada, mas nesse âmbito que a gente está discutindo agora aqui, ela está errada. Aqui ele fez um espelhamento da achura. Esse espelhamento da achura também é errado, porque o software interpreta que isso aqui seria uma peça, isso aqui seria outra peça, tá? E a parte de variação de achuras. Veja que aqui no centro tem uma achura maior e na extremidade eu tenho uma menor. Ou seja, essa achura variável também não é certa, que caracteriza materiais distintos. Então, o correto seria essa primeira aqui, ó. Ok? Elementos padronizados de máquina. O que são elementos padronizados? São aqueles elementos que eu vou lá e compro numa prateleira de um supermercado, de uma loja de conveniência. Por exemplo, um parafuso, uma porca, um rolamento, um mancal. Eu não preciso comprar em volume ou quantidades para ter ali. Eu posso comprar unitário lá no meu fornecedor. Dessa forma, por exemplo, aqui tem um monte de exemplo com rebite, né? Se eu coloco um rebite lá na nossa peça para fazer o fechamento e quero remover esse rebite, eu tenho que remover a peça, tem que quebrar o rebite, ou seja, inutilizá-lo. Então, por isso que muitas vezes ele não é tão utilizado, mas você vê ele dentro do sistema. Eu estava falando para vocês essa questão aqui, né, da aplicação, né, da alturas distintas. Cuidado, às vezes a gente faz o dimensionamento de uma peça numa região e faz a fixação dela, e depois é que ela tem outros acessórios que precisam ser apoiados. E aí vão cobrar você por causa da parte de fixação, os elementos de máquina desse sistema aí. Mas o que isso tem a ver com o corte? É na hora da representação. Então, o elemento de corte, tecnicamente, não recebe corte, ele fica intacto na apresentação, né, do exposto do desenho, ok? Só admitindo o aluno aqui. Só um instantinho. Pronto. Mas também quando eu vou fazer o corte, eu vi que o corte ele tem que passar pelas peças, pelas arestas ocultas. Eu vi que ele tem que ter ali cuidado para não ficar uma região muito pequena, suscetível a acúmulo de sujeira, essas coisas. Mas se eu tenho uma peça que tem uma geometria não complexa, mas variável como essa, que eu tenho 4 furos aqui na extremidade e um furo retangular central.
Quando eu vou fazer o detalhamento técnico nessa peça, não necessariamente eu preciso fazer vários desenhos. Eu posso fazer apenas um e indicar tecnicamente a forma construtiva desse elemento. Primeiro, aí é uma caixa. Se eu pegasse e deixasse somente essa geometria aqui para análise, essa análise seria feita que esse furo está fora de alinhamento aqui, ele estaria nessa região aqui, ó, de A até A. Já esse aqui, ele fala que os furos não funcionam, é só o corte A, que é justamente esse furo interno. Então, veja que cada uma dessas possibilidades gera um resultado, mas esse resultado não é satisfatório, porque o que é o intuito do engenheiro aqui nesse momento? Enxergar todas as arestas visíveis da peça, para poder compreender e replicar, reutilizar. Ah, professor, então não tem jeito uma peça dessa? Tem sim. A gente faz um corte com desvio, é um dos acessórios do corte. O corte tem diversos acessórios que auxiliam nesse resultado. O corte de seção, pessoal, ele não funciona sozinho, não só o corte, qualquer corte, ele funciona em conjunto com uma linha indicativa do ponto de corte. É bem interessante. Então, por exemplo, essa pecinha aqui, ó, que tem furo nas extremidades e um furo central, eu vou passar o meu plano A desse ponto aqui, ó, passando pela esfera central para, abro um novo chamado aqui, ele abre outra janela dentro desse furo, fechou aqui, fecho todos os documentos, né, que fazem essa formatação e manda executar. A hora que eu executo, a peça vai ser aparecer dessa forma, só que na vista. Ou seja, para a gente, ela vai estar sendo representada pelo corte aqui, desse elemento. Só procurar um negócio aqui, pronto. Corte com desvio composto, né? Aqui você vê o corte com desvio, ó. Olha o corte acontecendo. Ele vem aqui nessa linha, chega aqui, sobe, vem aqui e passa pelo centro da peça, depois volta ao centro do furo e passa. Ah, professor, mas não é um plano. Opa, Mariana. Eu não estou vendo o seu cursor. Ah, deixa eu ver se melhora aqui, calma aí. É isso que eu estava tentando ativar, aquela hora e travou. Pronto, aparece o pontinho vermelho? Eu não estou vendo, não sei se é só eu. Eu também não. Pronto, calma aí. A hora que eu estou ativando ele, ele está travando aqui. Vocês estão vendo a mudança de tela? Estão vendo o pontinho vermelho agora? Sim, agora sim. Sim. É porque fica um do lado do outro. Quando eu estou acionando um, está acionando o outro aqui junto. Não, agora foi, ó. Pronto, estão vendo aqui o pontinho? Vamos retomar aqui, ó. Como eu tenho uma peça aqui com regiões distintas, né, que não estão alinhadas, eu preciso fazer um corte com desvio. É uma das derivações do corte. Então, veja que o corte ele parte aqui desse primeiro plano. Esse primeiro plano está alinhado com o furo. Depois eu desço ele até o centro da peça. Do centro da peça eu passo pelo furo central aqui, né, ó. Eu passo abrindo esse centro e depois volto ele para o centro da peça. Quando eu tiro a parte que foi cortada, que é essa região aqui, né, da frente da peça, minha peça vai estar dessa forma. Cuidado para você não achar, se você interpretar o desenho apenas pelo corte, sem observar aonde é a linha de corte, vocês podem achar que esse elemento aqui na vida real, ele tem essa geometria aqui, ó. Se fosse um retângulo maior, um retângulo central aqui, ó, e dois furos alinhados aqui, ó, um aqui no centro, outro aqui no centro. Cuidado. Porque nesse caso, é como se a linha de corte ela viesse aqui no centro, ó. Dessa forma, se fosse esse aqui. Mas não, como eu interpreto o meu corte, olhando a linha de onde ela passa, tá vendo que onde a linha passa, eu consigo, como a gente pode falar, ver o sentido do corte, né? Entender e compreender aonde é a posição dele. Então, aí você vai ver a peça dessa forma. Outro ponto interessante que eu tenho que deixar alerta para vocês, essa parte aqui que a gente mostrou aqui da peça isométrica em corte, pessoal, ela não existe na vida real, tá? Aqui, a gente tem apenas uma caracterização isométrica da peça em corte. Tranquilo? Só voltando aqui, meu mouse vermelho está aqui. Olha outra aplicação do corte com desvio, muito interessante. Veja essa nossa peça aqui na isometria, né? Ó. Essa peça ela tem aqui dois furos alinhados, um rebaixo e um rasgo. Ou um canal aqui e um rasgo, né? Dois rasgos. Meu plano de corte, ele passa primeiramente pelo centro do furo maior, centro do furo menor e volta ao centro da peça.
Quando eu pego esse corte e rebato, ele fica dessa forma. Ó. No entanto, esses 3 furos eles não estão alinhados. Cuidado. Eles estão dessa forma alinhados. E aí você vem aqui e vai analisar por meio da linha de corte como que é a composição da peça em si, em questão de posicionamento e assim por diante. Tranquilo? Professor, mas ainda não entendi por que esse corte. Veja que se eu pegar essa peça e colocar em todas as vistas, eu nunca vou ver esse detalhamento aqui de forma real, sempre fictício, né? Esse rebaixo, na forma real, não. Quando a gente faz o corte, a gente vai ver lá essa parte interna, as arestas aparecendo. Tranquilo? Corte parcial, também é utilizado dentro da empresa, das indústrias, aonde esse corte, ele apresenta apenas uma parte de interesse da peça. Eu não corto a peça por inteiro, tá? Por que eu não corto por inteiro, professor? Por algumas características. Não é tão usual esse sistema de corte parcial, mas você vê em alguns equipamentos. Então, o que ele fez aqui? Olha, só precisava detalhar essa ponta e esse início aqui. O resto da peça não precisava de detalhamento interno. Apenas com as dimensões externas já representaria a minha peça por completo. Dessa forma, foi aplicado um corte parcial. Só aqui para a gente ver esse rebaixo, porque se a gente pegasse dessa modo, qualquer vista que eu olhasse, todos iam aparecer essa aresta interna em oculto. Aqui elas estão visíveis, ó, corte parcial. Aqui, mesma coisa, ó, nessa ponta e na extremidade da peça. Ou seja, quando você faz esse corte, você vai ver essas partes internas da peça que não são observáveis a olho nu, vamos falar assim, né? Olha aqui um furo num rasgo, não pode existir um furo. Meio corte, ou corte da fatia da pizza, né, que muita gente fala. Meio corte é empregado quando o desenho de peças é simétrico. Se você tem uma peça simétrica de um lado para outra, você vai fazer um corte no centro dele, apenas um quadrante dele. Com isso, você fala que os demais têm o mesmo parâmetro. Por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui é muito interessante. Tá aqui o corte dela, ó, como se fosse uma fatia da pizza, né? Esse 1/4. Essa peça aqui, nós cortada, ela é removida. Aí a peça vai ficar dessa forma, ou desta forma. Então, dependendo de como você fizer a sua análise, o seu corte, você vai representar a peça de forma mais assertiva, né? Com detalhamento tanto interno quanto externo. São variações do corte, não tão usuais, mas acontecem. Meio corte vista única. Tem peças que o nível de detalhamento dessa peça ele pode ser feito em apenas uma vista. E aí, você aplicando o corte nessa única vista, você já detalha o equipamento completo, né? Então, peças com simetria horizontal no meio do corte, né? É representado na parte inferior da linha a de simetria. Então, se eu coloco aqui, ó, meus planos de corte, a simetria vai estar aqui embaixo, que é esse aqui. Se eu coloco aqui, ó, peças com linha de simetria vertical, o meio corte é representado à esquerda da linha de simetria. Então, você faz o corte e aí você usa a simetria para comparar os dois resultados, tá? Ou você vê a parte tanto externa quanto a interna dessa peça. Pode parecer complexo, pessoal, muita informação, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Compreender isso. Aqui também é uma outra decisão muito interessante, né? Então, aqui a gente tem uma peça na isometria e uma peça em 3 vistas. Eu posso ter 2 opções de corte aqui, né? Ó. Na verdade, eu vou considerar só uma. O que seria? Eu tenho condições de cortar. Calma. Só um instante. Pronto. A gente pode querer cortar essa peça. Por que isso não está dando certo? Pronto. Nessa linha aqui, ó. Descendo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura dessa linha. Então, a gente pode querer fazer o corte nesse ponto e nesse ponto. Dessa forma que está representada aqui, né? Ó. Por quê? Vamos olhar. Se eu olhar ela... Estou só fazendo uma configuração aqui, calma aí. Se eu olhar ela nesse sentido aqui, ó, que eu vou chamar de A, nesse sentido, o que eu vejo nesse corte? Eu não vejo esse furo, porque eu vou ver a lateral, só vou ver esse rebaixo, essa lateral, ou seja, esse aqui seria o corte A. Ó. Então, cuidado que você não pode fazer de qualquer forma, né? Ó, você vai ver que apliquei um corte é o suficiente para detalhar minha peça? Não, você tem que analisar.
Já se eu fizer aqui, ó, uma visualização nesse sentido aqui, ó, vou chamar ele de T aqui, ó, corte T. Esse corte T, quando eu olho, tá aqui ele, ó. Ele mostra só esse furo, esse, e as alturas são do outro lado. Ou seja, que é como se fosse a letra T em relação aos cortes, né? O A e o T. O que isso nos leva a pensar? Que não é qualquer forma que você aplica o corte numa peça. Você tem que analisar qual vai ser a melhor forma para representar ali suas vistas e assim por diante. Só tentando voltar aqui o negócio. Que vai dar. Pronto. Bastante. Corte, ou na verdade meio corte, né, com representação simétrica com simplificada de simetria. Isso aqui é uma característica utilizada na indústria, mas não é tão usual hoje em dia. Hoje em dia não se faz mais isso. Não é preguiça, é uma forma de desenho técnico, no qual, ao invés de você desenhar a peça completa, você desenha só um quarto, né, ó, metade de uma peça, e dessa forma você consegue fazer a validação, os testes e tudo isso, gerar um produto final já, ou seja, gerar um produto para ser comercializado com segurança, com eficiência, isso tudo. Achei aqui. Só um instante que eu estou tentando só fazer um compartilhamento aqui que vai interessar para vocês. Então, vamos lá. Vou ficar assim mesmo. Não. Eu tenho que tirar isso aqui. Deu uma travadinha aqui, não sei por que está acontecendo isso, mas dá para continuar. É meu sisteminha aqui que... Mas vamos lá. Quando você pega essa simplificação de corte, né, corte de apresentação simplificada e simetria, se você observar essa peça aqui, ó, veja que ela tem um diâmetro de 35, um diâmetro de 20. Ah, pessoal, mas cadê aqui o resto? Está aqui a simbologia da simetria. Dessa forma, o que acontece? Essa aqui é uma seção em corte, do outro lado você tem a mesma seção em corte, com o diâmetro aqui 16, né, ó, a altura aqui, né, 8, 20, ou seja, você tem ali uma peça de revolução completa representada apenas por meio corte simplificado. Aqui também é só metade da peça. Professor, quando eu aplico isso? Quando você tem um outro lado simétrico, tá? Se o outro lado não é simétrico, você não pode aplicar isso. Olha, esse aqui, um quarto da peça só. Você tem 4 elementos que, quando posicionados, eles geram a peça. Ah, como você, qual é a dimensão dos outros? É aqui, ó. É a mesma cota de cada um. Mesma coisa aqui embaixo. Tranquilo? Pode parecer meio complexo, mas vocês entendem a essência aí dessa parte de encaixe, montagem do software ou da mão livre, né? Isso aqui são técnicas utilizadas na mão livre ainda. Corte de seção externa à vista, muito interessante. Você tem as vistas formatadas, já montadas, cotadas, e aí você vai pegar e vai fazer corte de seção. Eu faço um corte na seção e nessa. E vou analisar a achura dessas minhas seções. E aí eu posso ver, por exemplo, ó, esse rasgo de chaveta que não tinha percebido, esse rasgo aqui também não tinha percebido, essa parte quadriculada está tranquilo. Mas eu posso prender uma engrenagem, posso prender uma correia, uma corrente desse elemento, a fim de, ele pode falar, demonstrar, né, essas partes internas. Então, se você olhar aqui esse desenho, essa parte de baixo, olha como é interessante. Se a gente olha somente por essa vista, a gente não consegue falar que essa pequena seção aqui, ó, ela é semicilíndrica, né, e tem um chanfro. Então, quando eu aplico o corte A e represento ela aqui, eu consigo observar esse elemento, tá? O corte B, eu consigo ver o rebaixo do meu rasgo de chaveta aqui. E o corte de C a C, eu consigo ver a minha seção dessa parte do eixo que é quadrada. Então, veja que esse corte de seção, ele traz uma característica muito interessante da peça. Essa é uma forma dele aplicar ele, mas existem outras. Como, por exemplo, essa aqui. Hoje, se você pegar ali um folder de uma empresa que vende perfis de aço, Gerdau, ArcelorMittal, Durametal, por exemplo. Durametal não, desculpa. A cearense,
Você vai comprar uma barra, uma cantoneira, né? O perfil L lá. Geralmente ele tem uma altura, uma espessura, né? E um comprimento. O comprimento, o mais comercial que a gente tem hoje em dia é os 6 milímetros, que são 6 metros. Imagine se você desenhar uma peça de 6 metros dentro de uma folha 4. Vai ficar numa escala muito pequena que você não enxerga. Então, você pode fazer ela de forma reduzida e aplicar a achura ou a vista de seção. Isso aqui é uma vista de seção interna. Então, aqui está o eixo, aqui está a seção. Aqui está a cantoneira, aqui está a seção. A forma de você representar, entender e compreender a geometria dessa imagem. Vista de seção interrompida, muito interessante. Quando você tem uma peça muito longa, quer colocar na folha, você pode fazer um encurtamento dela. Esse encurtamento não necessariamente ele vai trazer ali uma perda de geometria ou de dimensão. Ele apenas vai estar encurtado, mas se você fazer a cotagem, ela vem na máxima, ou seja, na cotagem real. É só para você reduzir o tamanho e colocar na folha. Então, geralmente, quando a gente faz aqui o corte de seção de vista interrompida, ela ocorre na vista aonde tem a maior homogeneidade e não pode ter variação ao longo desse corte. Então, por exemplo, aqui é uma barra sextavada de fora a fora. Eu posso fazer um encurtamento interno de seção e encurtar ela. Mas se tiver alguma seção diferente nesse meio, eu não posso aplicar. Tá? Olha aqui o encurtamento de seção, ó, muito nítido. E aí no desenho técnico leva esse elemento. Posso aumentar ali minha escala, aumentar minha representatividade, né? Porque eu teve um encurtamento de seção. Olha aqui a questão do encurtamento na parte contínua, né? Ó, então, essas duas partes, desse ponto até esse foi um encurtamento, desse até esse foi outro. Porque são seções homogêneas ao longo da peça. Vistas auxiliares. É muito interessante essa parte da vista auxiliar. Se você pegar uma peça com superfície inclinada, essa superfície inclinada, quando você olha de lado, você vê a inclinação, mas se você olhar de cima, ela fica um plano. Né? Olhar inferior, ela fica um plano. Então, se você pegar, por exemplo, a vista dela inclinada, ou essa vista aqui, ó, quando você mede essa altura, a altura que aparece aqui é irreal. Não é a que acontece, por causa da angulação da peça, por causa da parte inclinada. O que é o correto? Olha aqui a altura, ó, né? O comprimento dela é daqui para cá é esse, daqui para cá é esse, ó. Né? O que acontece? Ele dá uma falsa vista da peça. O que a gente faz? Coloca o plano auxiliar. Esse plano auxiliar ele vai ter a mesma inclinação e eu faço um rebatimento da minha peça. Então, por exemplo, aqui ó, nessa peça que parece uma cadeira de praia, né? Ó, eu tenho a primeira vista dessa região rebatida, a primeira vista dessa região rebatida, né? Nas inclinações. Então, se eu for fazer uma medição aqui eu consigo ver o comprimento real da peça, né? E assim sucessivamente, tá? E aí vamos fazer alguns exercíciozinhos de reforço antes da gente entrar naquela parte das peças, tá? E aí agora, a participação de vocês. Vamos lá. Pergunta a vocês. Temos aqui, ó, uma peça representada em 3 vistas, no qual ela recebeu 2 cortes. O corte de A até A, tá aqui a linha, ó, de A até A, e a representação dele. E o corte de B até B, tá aqui a representação dele. Pergunto eu, essa peça representada é o item A, B ou C? Acho que é o B. Legal. Quem que falou? Desculpa, não ouvi, não deu tempo. Mariana? Beatriz. Beatriz? Ô, Beatriz. Legal, muito bom. É a letra B, sim. Primeiramente, se a gente olhar aqui, ó, essa vista aqui, qual que é a vista da peça essa? É a superior, né? O que está embaixo. Se é a superior, como é a geometria da minha superior? Ó, aqui já é uma geometria diferente. Aqui já é uma geometria similar uma da outra, né? E aí, o que diferencia essa dessa? Esse rasgo. Ah, professor, isso aí, como eu sei que aqui tem um rasgo? Se tivesse esse rasgo aqui nessa peça, ele estaria representado aqui, ó. Alguma parte aqui estaria transparente. Então, o correto seria a letra B. Exatamente. Ok? Pessoal, se alguém não entender, é só perguntar. Assinale com um X os desenhos técnicos com representação de meio corte. Não é corte ao meio. É meio corte. E aí? O item A. O item A é 1. O item B? Item C. Tá bom. Vamos lá. O item Meio C. corte. Item C, né? Ó. Olha aqui o meio corte, né?
Aqui, a gente tem um corte total. Então, a gente tem esses 3 itens. O item D também tem um meio corte. Por que o item B não é o único que não é corte, meio corte? Ah, mas não está na metade? Exatamente, ó. Está no meio da peça. Se eu quiser compreender melhor, eu vou fazer umas linhas aqui que vai ajudar a gente. Ó. Por exemplo, aonde está a linha de corte dessa peça? Ó? Ela está aqui e aqui. Olha aqui a representação, com a vista nesse sentido. Ó. Nesse aqui, a linha de corte está aqui, ó, com a representação nesse sentido aqui, ó. Opa, isso aqui não é o meio corte. A dessa aqui, ó, está como? Está aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. E esse aqui está aonde? Aqui, ó. Daqui para cá. Ou seja, essas são as linhas de corte, o sentido de vista. Tem outro jeito de fazer o sentido de vista aqui, ó. Aqui vai ser o sentido de vista, ó. Desse aqui, o sentido de vista dele. Esse aqui é a frontal. Aqui está errado esse último. Esse último é ao contrário. Essa linhazinha é aqui para cima. Tá? Dessa forma, tem o sentido de vista aqui, ó. Para que ele veja assim, está aqui o rebatimento. Tá? Então, essa seria a lógica de raciocínio dessa questão. Isso, a maioria dessas questões que a gente traz aqui como reforço são tiradas de prova de concurso, de vestibular, de várias provas técnicas aí de aptidão, tá? Assinale com o X as vistas em corte que correspondem ao modelo de perspectiva com a indicação dos pontos com 2 planos de corte. Olha como é interessante. Tem uma peça na isometria e tem aqui, ó, 2 planos de corte apresentados. Quando a gente pega esses planos e joga para as vistas, o correto seria o item A, o item B ou o item C para vocês? E aí? Oi? Item A. Item A. Muito bom. O que acontece aqui, ó? Vamos lá. Vou pegar uma linhazinha aqui, o pontinho aqui. Veja que nossa primeira linha de corte, ela passa por esse furo, né? Quando eu passo nesse furo, olha o sentido de rebatimento desse. Então, o que vai me parecer vai ser um L. Aqui, ó, nas vistas L. Quando eu olho nas vistas L, eu tenho 1, 2 cortes. 1, 2 cortes. Ah, professor, mas aqui eu também tenho 1 e 2 cortes. Tranquilo. Então, ó, já eliminamos o B, né? Que aqui seria diferente. Vamos para outra linha de corte, onde ela está aqui, ó, representando para baixo. Quando eu olho aqui, ó, só tem um quadrante dentro. Tem a superfície, tem tudo. Está aqui, ó. Olha aqui a linha de corte. E olha a representação dela aqui, ó. Nessa outra, o que diferencia? Essa linha, ela está passando aqui em cima, ó. E nessa última também em cima. Ou seja, o item A seria o correto. O que é interessante? Veja que nesse item B aqui, ó, aonde está posicionadas as linhas, e eu não faço nenhuma hora menção a esse furo aqui de baixo, ó. Ele não está participando de nenhum corte. Já nesse aqui, ó, essa primeira linha, esse ponto quadrado aqui não participa de nenhum corte. Ou seja, esse item é o único que demonstra todos os elementos aí da peça. Ok? Assinale alternativas, analise as vistas, ortográficas, escreva. C para que apresentam corte, S para que eles apresentam seção. Então, como ficaria a sequência aqui? CCC, SSS, SCS, CCS, SCC. Como ficaria a nossa sequência aqui? C para corte, S para seção. E aí? Esse primeiro aqui, ele é o quê? Exceção? Corte de seção, legal, um S. Esse aqui? Acho que é corte. Corte. E esse último, similar ao nosso exemplo lá, né? Ó. Seção. Então, S, C, S seria a nossa resposta. Tranquilo? Analise a vista ortográfica e descreva C, se a frase estiver certa, e S estiver errada. Olha, a gente tem um eixo aqui desenhado com 2 encurtamentos.
Nesta peça foram imaginados 2 encurtamentos. Verdade ou falso? Verdade. 1, 2. Né? Ó, primeiro encurtamento, região homogênea, segundo encurtamento. Então, aqui está certo. O encurtamento pode ser representado porque as peças foram constantes nas duas partes. Não eram em duas partes, é uma única parte. Então, essa única parte aqui ela é constante, não são nas duas. Isso aqui seria falso, ou errado, né? Então, o primeiro é certo, o segundo é errado. Estou acabando respondendo para vocês, comentando já, né? Sem deixar vocês pensarem. Mas tranquilo, tem mais uma aí. Tem não. Tem uma pecinha. Vocês lembram dessa peça? Que a gente colocou nas nossas primeiras aulas, a representação dela? Vocês fizeram ela à mão livre, né? Foi a nossa proposta. E aí, hoje, quando a gente tem ela dentro do software, nós vimos que a representação dela, por meio de vistas, não trazem à tona, por exemplo, tá abrindo ela aqui, tinha deixado aberto, mas fechei sem querer, mas ela vai abrir agora. A gente não traz à tona, por exemplo, o detalhamento interno desse furo, né, com rebaixo desse elemento. Quando a gente viu ela representada por vistas, por cortes lá, ela sempre estava representada dessa forma aqui, ó. E aqui, os furos sempre estariam ocultos, né? Ah, se eu pegar aqui a vista de cima, olha aqui, oculto, né? A de baixo, a do outro lado, a oposta. Ou seja, de nenhuma forma das vistas convencionais, a gente conseguiu aplicar o detalhamento interno dessa peça. No entanto, a gente pode aplicar um corte. Professor, como que eu faço um corte dentro do SolidWorks? Durante o processo de desenvolvimento, tem uma ferramentazinha aqui, ó, vista de seção. Ó, né? A vista de seção, eu clico nela, ele cria um plano para a gente, na peça, que a gente pode passar por ela e fazer uma análise. Ó. Né, ó. Ah, professor, eu queria parar nessa aqui, só dá um ok, ó. Sua peça fica cortada ali para você observar. Não é o Ashura, não é o detalhamento técnico. Aqui é apenas um auxílio. Ah, professor, mas não queria nesse plano, eu queria em outro. Tudo bem, só vim aqui trocar o plano, ó. Olha aí. O outro plano, tá aqui, ó. Tá? Mas, o que é o correto? É ouvir desenho técnico. Então, eu vou colocar aqui minha peça na novo, desenho técnico. A gente ainda vai aprender mais sobre essa parte de desenho, mas vocês podem fazer a mão livre também e usar o software apenas como correção. Vou pegar aqui um papel A4, tá? Vou inserir aqui a nossa folha, a nossa peça, desculpa. Então, aqui a nossa pecinha, a peça para atividade. Eu já tenho aqui todas as vistas pré-definidas. E eu vou definir qual é a minha vista frontal. Antes disso, só mudar aqui a propriedade da folha. Como é um software americano, ele vem terceiro de Edge, nosso é o primeiro. Vou pegar aqui minha vista frontal, vou posicionar aqui. É a vista suficiente para detalhar minha peça? Não, preciso de uma lateral, preciso de uma superior. Está aqui. Vou dar um ok aqui. Ah, professor, mas essa lateral aqui, ela está com as arestas ocultas. Eu posso vir aqui nela e ativar as arestas invisíveis para aparecer. Ó. Então, aqui mesma coisa. Ó. Mas veja que esse detalhamento não está bacana, né? O que eu poderia fazer aqui? Aplicar um corte. Como assim? Eu venho aqui, ó, dentro do meu desenho, vista de seção, tá? Porque é uma tradução. Vai ser horizontal, vou trazer ele aqui para o centro, vou dar o ok e arrastar aqui para o lado. Cuidado, veja que ele está indicando para esse lado, o nosso lado é o outro. Se eu fosse deixar essa setinha aqui, meu desenho técnico aqui, ó, teria que estar desse lado. Mas como ele está desse lado, eu posso vir aqui e inverter a seção. Pronto, inverter. O que eu quero fazer com vocês aqui? Olha o nível de detalhamento agora. A peça na vista frontal, a peça numa vista lateral e a peça em corte. Olha o corte aqui, a linha de corte. Professor, essa Ashura, dou 2 cliques nela, posso alterar ela. Ó. Né? Eu posso aumentar a escala dela aqui. Ó. Posso mudar para algum material já conhecido. Né? Ó.
Vamos aumentar, diminuir aqui. Eu posso vir aqui, mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, cortiça. Olha como que ela é representada. O que mais que eu tenho? Isolante. Triângulos, né? Então, eu consigo fazer a alteração. Ah, professor, mas o certo é a gente usar a do material. A gente não vai usar tanto a do material, tá? A gente só vai entender o que é machura. Então, aqui a gente tem a vista em corte. Deixa eu só voltar aqui. Não, essa era a liga que eu queria. Vou subir aqui uma escala. Então, pronto, aqui é a achura. Então, veja que a linha em vista em corte, eu tenho muito mais detalhamento. Ah, e se eu for fazer a cotagem dela? A gente ainda vai aprender isso, tá? Mas eu posso cotar aqui, ó. O correto não é o cotar linha pontilhada. O correto seria o cotar aqui, ó. Então, aqui eu tenho uns 35 milímetros. Aqui eu consigo compreender a profundidade da peça, ó. 6 milímetros, né? Coisa que aqui eu não poderia fazer porque a vista é oculta. Eu só posso ver detalhes. Não posso cotar arestas ocultas. Tranquilo? Pessoal, deu para entender mais ou menos essa lógica da questão do corte? Sei que eu falei muito, acho que eu até me enrolei aí falando demais, mas eu queria passar para vocês justamente essa ideia. Aqui na folha também, logicamente eu não vou deixar esses dois elementos, eu posso remover um deles, eu vou remover essa vista aqui, ó. Aí deu um errozinho aqui, calma aí. Essa vista aqui eu vou tirar ela. Sim. Deixar minha vista em corte aqui. Posso aplicar aqui uma vista na isometria. Tá aqui, ó, na isometria, vamos trazer para cá, ó. Posso aplicar material nela aqui, ó, né, conforme a gente já determinou lá. Tudo isso aqui tem nosso documento. Então, na apresentação, também deixei já as cotas e a vista em corte, para vocês poderem replicar essa peça em casa, tá? Desenharem no software e verem as caracterizações. Ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Eu dei um pouquinho mais rápido também para a gente ver a resolução lá do exercício da lista. Sobre achuras, alguma dúvida? Algum questionamento? Não, professor, só sobre a lista mesmo. Ah, então vamos lá, tranquilo. Então, sobre a lista, esse material eu vou deixar disponível no AVA já para vocês. Sobre a lista do AVA, nós tivemos aqui na terça-feira uma primeira proposta. Essa primeira proposta aqui é o material de hoje, né? Daqui a pouco eu coloco a gravação. Inclusive, eu vou continuar a gravação com resolução aqui para vocês, tá? Alguns exercícios onde teve 17 tentativas. Dentro desses exercícios, eu não posso mais fazer que ela está fechada aqui, ó. Voltar ao curso. Vamos fazer diferente aqui, então. Editar configurações. Deixa eu ver se eu vejo questionário. Não, não vejo as questões. Cancela. Era para eu poder ver uma prévia. Aqui nas tentativas eu só vou ver os alunos. Eu não vou ver a questão do resultado. Isso aqui depois eu vejo. Que estranho. Só um instante, pessoal. Vamos fazer diferente, então. Eu vou entrar aqui nele, vou editar aqui, ó. Ah, aqui eu consigo visualizar, pronto. Então, vamos visualizar essa primeira aqui, por exemplo. Tá aqui ela, ó. Essa peça aqui deu alguma dificuldade, alguma dúvida na hora da execução? Da lista 1, alguém teve dúvidas ou não? Não, professor, é só na lista 2 Só mesmo. na lista 2, então vamos lá.
Vamos sair daqui. Pista 2 é na quinta-feira. Essa quinta-feira acho que foram 14 pessoas que fizeram aqui. Tá aqui, ó. 14 tentativas, eu tinha olhado no domingo. Editar questionário. Primeira opção. Essa peça a gente fez aqui, não fez? Fizemos. Tiveram dúvida nela ou não? Preciso fazer de novo? Então já foi feita. Peça número 2. A pecinha com fillet. E essa aqui, foi muito difícil? Foi um inferno essa aí, professor. Por quê? Porque não dava o volume. Eu fiz umas 50 vezes isso daí. Vamos olhar aqui. Então vamos lá. Vou pegar nosso SolidWorks aqui, nosso melhor amigo. Não salvar. Nova peça. Estratégia de desenho, né? Então a gente vai olhar aqui, ó. A nossa peça, quando a gente colocar na isometria, ela não tem uma apresentação isométrica perfeita, mas alguma dessas eu posso deixar em pé, mas tranquilo. Quando eu olho essa peça aqui, ó, eu vejo que ela aqui é um retângulo, né, ó, que ela tem um abaulado em cima e esse corte aqui dentro. Tem diversas formas de eu fazer ela. Eu posso começar por essa parte aqui, ó. Ela tem 45 por 80 e um diâmetro aqui, que na verdade não era para ser diâmetro, era para ser raio, né, ó, mas um diâmetro de 45 e uma altura de 60. 45, 80, 60. Então, vamos lá. Vou vir aqui em recursos, esboço, né? Vou colocar na isometria. Vou fazer ela em pé aqui, tá? Ó. Posso usar qualquer um dos recursos de retângulo, vou pegar esse centralizado já para ficar travada, não. Vou fazer o normal aqui. Ó, se eu fizer um retângulo aqui, então ele tem aqui, ó, 45 por 60, 80, 80, e aqui na ponta eu tenho um círculo, né? Vou pegar aqui um círculo, vou fazer ele aqui, ó. O que eu não quero aqui, eu vou cortar. Aparar entidades. Eu vou tirar essa ponta e vou tirar essa. Sim, daqui minha geometria. Olha uma coisa muito importante. Se vocês olharem aqui, nossa peça ela tá de diversos pontos azuis, né? Tipo assim, ela não está presa. Se eu clicar e arrastar, ou ela anda aqui, ela anda nesse sentido. Se eu clicar aqui, então, ó, ela mexendo. Vocês estão vendo que o círculo ali também está mexendo? Se eu não colocar uma referência ali, por exemplo, de tangência, eu perco isso aqui. Então, por exemplo, o ideal é a gente sempre referenciar a peça no zero máquina. Eu vou falar aqui, esse meu ponto, por exemplo, e esse, pode ser coincidente. Olha o que ficou escuro ali, é o que está travado. Ah, professor, mas aqui ainda ficou estranho, né? Ó, essa é mais ou menos aqui. Pessoal, não pode existir mais ou menos. É aqui que acontecem os erros. Quando você olha essa linha aqui de diferente, assim, azul, é porque falta alguma coisa nela. Clique e arrasta, você vai ver o que está faltando. O que falta aqui? Eu posso colocar uma medida. Na verdade, vai ser um raio. O raio vai ser 45 dividido por 2. Ou ela já ficou toda escura. Ou seja, se eu clicar nela, ela já não sai do canto. Ou, se eu não tivesse colocado o raio, eu poderia falar que esse círculo, seguro CTRL e essa linha são tangentes. E que esse círculo, seguro CTRL e essa linha são tangentes. Também ficou escuro aqui, ó, travou. Essa nossa peça, ela tem um furozinho aqui, ó, de quanto? Diâmetro de 30. Vou fazer já logo ele aqui, ó, nesse centro, dimensão inteligente, 30. Recurso, ressalto extrudado. Está aqui a nossa peça. Qual que é a altura dela aqui? 60. Ok. Temos um primeiro desenho aqui. Quando a gente olha essa nossa peça, ela tem esse recorte aqui dentro. Ó. Quanto? 20 daqui para baixo, 20 aqui e 60 aqui. Ó.
Então, 20, 60, 20. Eu posso vir nessa minha lateral, vou clicar em esboço, vou deixar de frente aqui para a gente, ó. Vou desenhar um retângulo aqui, ó. Eu sei que ela tem daqui para cá 20. Daqui para cá 20. E esse comprimento aqui dela, ó, é 60, né? Recursos, corte. Ah, qual a largura da minha peça? Não sei. Posso colocar aqui passante, ó. Ok. Fizemos o outro corte ali, ó. Legal. O que falta aqui? Todos os arredondamentos agora. Agora a gente vai analisar os arredondamentos. Veja que eu tenho, ó, um raio de 7 em todas as arestas da peça. Aqui não, nem aqui, ó. Porque aqui é redondo, mas todas as outras têm uma aresta de 7. Um raio, né? Eu venho aqui em fillet, ó. Raio de 7. Eu tenho ele aqui. Ele não me pegou por quê? 7, esse aqui. Nessa aresta. Ele não está com show. Visualização parcial, está aqui. Visualização completa, está aqui. Estava desmarcado. Aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Né, ó. Se eu olhar lá para a nossa peça, antes de eu dar o ok, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou aqui. Calma, quero nessa aresta aqui, ó. E aqui. 6 pontos. Ok. Deixamos nossa peça toda redonda. Falta agora o fillet total, que é o de 2 milímetros, eu acho. Todos os fillets em vermelho possuem raio de 2. Veja que ele pega a peça toda. Aqui, só quando você selecionar já uma aresta, já vai pegar ele completo. Então, eu vim aqui em fillet. Raio agora de 2, ó. Se eu pegar essa aresta aqui, ó, ele já vai pegar toda a peça, ó, automaticamente. Porque é uma aresta só, ela se toda interligada. Quando eu dou ok, tá aí a nossa peça desenhada. Vou colocar aqui na isometria. Ah, professor, lá ela tá verde. Posso vir aqui e deixar ela verde. Aparências, sólido, verde. Ah, e só o fillet é vermelho. Seleciono meu fillet aqui, ele é vermelho. Tá aí a nossa pecinha, ó. Como está lá? Propriedades. Avaliar propriedades de massa. Tá aqui o volume, eu não sei se bate. Vocês têm anotado aí o valor correto? Bate, professor. É esse aqui mesmo? Que eu estou enxergando, porque tá bem pequenininho o número, mas 12.582.15. Quer ver? Eu vou colocar aqui, acho que dá para responder aqui, ó. Deixa eu ver se dá. não bate. Não? Ó. Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Ai, bate, eu tava olhando o meu errado. Foi mal, Tranquilo. professor. É isso mesmo. Salvar, preencher, enviar e Ali embaixo, finalizar. professor. Sumário da resposta correta. Ah, tá aqui, ó. É exatamente, ó. Aí, tá aparecido, né? Pronto, olha lá, chegou. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o detalhamento, deixar todas as arestas escuras, entendeu? Aí a gente vai chegar. Vamos na segunda. Então, se aqui Professor, ficou mais uma gravado, dúvida. vocês veem a sequência. Oi? Uma dúvida. Faz diferença que no começo, no primeiro desenho que o senhor fez o retângulo e o círculo, e depois o senhor aparou. Esse aqui. Faz diferença aparar ou não? Ah, você fala nesse momento aqui, né? Ó. Aqui, quando eu deixei aquela linha aqui, foi essa? Sim, que primeiro foi o retângulo, depois o círculo, aí depois o senhor aparou, Ah, aí não, não ficou uma faz figura. diferença não, eu entendi. Eu entendi. Por exemplo, ó, esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora é como a gente editar uma peça, tá? Ó. Tá aqui nossa peça pronta. E aí a gente errou nesse primeiro esboço aqui, ó.
Eu posso editar ele? Eu posso, mas cuidado, às vezes ele pode dar um erro. Eu não sei se vai dar um erro, mas eu vou tentar. Tranquilo, Jorge, sem problemas. Eu vou tentar ajeitar aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou arrastar essa linha, eu vou ocultando os trabalhos. Ó. Ocultei a aresta, ocultei a outra. Vou ocultar esse corte e vou entrar nele aqui, ó. Vou editar ele, ó. Tá aqui o esboço. Botão direito, editar. Vou colocar de frente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse círculo, vou tirar esse, sim, e vou deixar fechado aqui, ó, como você falou, né, ó. E vou sair desse esboço. Tá aqui minha primeira peça. Vou criar um novo esboço aqui em cima, ó. Um esboço, tá? Vou deixar de frente aqui pra gente. Vou fazer um círculo aqui, ó. Acho que vai dar um erro para nossa peça. Tá aqui. Dimensão inteligente dele vai ser de 45, tá aqui. Ele já bateu, porque eu peguei aqui esse quadrante. Recurso, ressalto extrudado. Qual é o comprimento da minha peça? Vixe, professor, não é para esse lado. É só inverter aqui, ó. 60, né? Ó. Ok. Fiz aqui. Vou pegar aqui agora, ó. Nessa superfície, esboço. Vou subir aqui. Vou fazer o furo. Ó, vou pegar um círculo aleatório. Vou falar que esse meu círculo, cliquei nele, seguro Ctrl. E esse meu outro aqui, ó, tem concêntrico, ó. Né? Dimensão inteligente, acho que era 30, né, esse furo. Deixa eu só olhar aqui. É 30, ó, no mesmo centro, né, ó. Tá? Recursos, corte. Passante, não sei a altura, passante aqui, ó, ok. Ó, a gente voltou naquele mesmo ponto que a gente estava antes, correto? Vou ativar as outras estruturas, ó, vou ativar esse corte, ativar o fillet e ativar outro fillet. Ó, veja que ele deu um errozinho aqui, ó. Por que ele deu um erro? Porque essas arestas a gente mudou, ele perdeu o nome das arestas, mas não tem problema, eu posso corrigir. Eu venho aqui nele, botão direito, editar. Aí eu vou ver aqui, ó, que está faltando essas 4 arestas. Eu vou pegar essa primeira, vou excluir ela. Vou excluir o que está faltando. Logicamente, a gente tem que entender do nosso desenho, tá? E vou colocar elas agora, ó. Faltou essa aresta, essa aresta, essa aresta e essa aqui, ó. Ok. Tá aqui a peça novamente. Salvar como? Não, avaliar. Propriedades de massa. Olha aí, já deu diferença, ó. Por que será? Ou não? Deu diferente? Deu diferente, ó. Deu 0,17. Olha que interessante. Por quê? 0,2 décimos. Vocês viram aqui que deu diferente, né? Ó. 2 décimos a mais. Vamos editar aqui uma coisa. É o retângulo. Eu teria que analisar com mais calma agora o porquê disso. Deixa eu fazer só um teste aqui. Vou colocar uma linha, vou colocar uma linha daqui para cá. E vou remover essa aqui, ó. Deixar só meia lua daqui. Essa outra parte aqui não existe agora. Tá na mesma, não tem nenhum erro. Propriedade de massa ainda está a 0,17. Engraçado, né? 2 décimos aí. Tecnicamente, não sei por quê. Vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vou excluir esse fillet. Seleciono ele, deleto. Era para deixar eu excluir. Botão direito. Estou com alguma coisa ativa aqui? Ah, estou com a propriedade de massa ativa aqui, ó. Foi mal. Botão direito. Tem que descobrir por que o meu sólido está em branco aqui, ó. Seleciono ele e deletar. Tirei o fillet. Vou fazer ele novamente aqui, ó. Recursos, fillet. Opa, não. Fillet, raio 2.
Todas essas arestas aqui, ó. Ok. Não pintei de vermelho, mas tudo bem. Avaliar propriedades de massa. Dá 2 décimos a mais dessa forma, hein? Interessante. Por quê? Não sei. Não sei te dizer. Mas eu não sabia disso também, agora que eu descobri. Vamos para a próxima peça? A gente vai achando aí outros defeitos. Vamos ver se tem na outra também. Qual que foi a outra aqui? Deixa eu fechar essa aqui. Essa aqui foi a 2. Essa é número 3. Essa aqui deu problema? Deu o mesmo problema, só nas casas decimais. Aí é. Vamos ver aqui. É bem interessante essa pecinha. O segredo dela, tem alguns recursos que facilitam a construção dela. Tem outros que você pode fazer por um caminho mais longo ou não. Vamos lá. Novo. Peça. Ok. Vou colocar na isometria aqui. Ó, expulso, né? Ó. Isometria. Eu vou pegar esse plano frontal aqui, ó, para ficar naquela linha. Quando eu pego aqui, eu vou desenhar essa geometria aqui, ó. Ela tem aqui um retângulo de 20 por 40, um semicírculo de 20. Eu acho que foi o mesmo princípio. Você fez o quadrado, depois o círculo, né? E vai dar, acho que, essa mesma diferença. Vou fazer aqui um retângulo já centrado, que vai facilitar para a gente. Não peguei no centro. Vou pegar um círculo também, ó, do centro até aqui, ó, né? Dimensão. Esse aqui ele vai ser 40. Aqui vai ser 20. Não quero aqui aparar entidades. Não quero essa peça, nem essa. Aqui ele vai cortar um pouquinho mais por causa dessas linhas de centro, tá? Nessa nossa geometria aqui ainda, nós temos aqui 2 fillets de raio 6. Então, vou fazer logo eles aqui, ó, raio 6. Aqui e aqui. Ok. Professor, a peça não está azul. O que falta? Dimensão inteligente. Só. Vamos ver se eu colocar essa dimensão aqui, ele vai ficar. Pronto, ó, só voltava essa dimensão para ficar todo escuro. Ó, tá? Recursos. Ressalto estudado. Professor, o senhor não vai fazer o corte de dentro? Posso fazer de 2 formas, tá? Vou fazer uma aqui agora, ó, só para a gente ver, então. Eu posso vir aqui agora, ó, nesse ponto que a gente está. Qual que é a espessura dela? Acho que é 4 milímetros, né? 4, ó. Eu posso vir aqui e fazer um offset de quanto? De 4 milímetros. Dessa aresta, só que internamente, inverter, ó, e dar um ok. Olha lá, ele já fez o interno. Seria uma opção. 4 milímetros aqui, ó. Né? Outra opção é essa aqui, ó, que eu acho mais fácil. Deixa eu desfazer essa aqui. Estamos ela aqui, recurso, ressalto extrudado. Nosso comprimento aqui, é aqui, 75. Então, vou fazer aqui, ó, 75. Olha o que eu vou fazer, plano médio, para facilitar um desenho já, ó, tá no meio. Vou vir aqui, ó, vou clicar nela, eu vou falar que ela vai ter uma casca de espessura de 4 milímetros. E eu vou abrir aqui e aqui. Eu acho mais fácil fazer assim, tá, ó. Pronto. Vou vir aqui na parte de baixo. Esboço. Vou deixar de frente. Nós temos 2 furos aqui, ó. Um aqui, ó, porque eu deixei no centro. Vou falar que esse meu furo e esse meu furo, eles estão verticalmente alinhados. E esse aqui está verticalmente alinhado com o centro, ó. Ficou alinhado. Só ver as medidas aqui que eu não lembro de cabeça. 50, diâmetro de 10. Então, eu vou falar dimensão daqui para cá, 50.
Ah, para ele ficar no meio, vou falar que daqui para cá vai ser 50 dividido por 2, né? Ó. E aqui eu vou falar que esse e esse aqui, ó, vou clicar em segurar e falar que eles são iguais. Basta eu colocar a dimensão em 1, 10. Os dois estão com 10. Recursos, corte. Quanto é o corte? Passante, né? Ó. Ok. Tá aí a pecinha feita. Vamos lá. Avaliar propriedades de massa. 36271,38. Ctrl C aqui. Para a resposta. Bateu. Ctrl V. Ó, já deu diferente, ó. Por quê? 3,2, ó, nas casas decimais. O meu deu Interessante. 0,39, professor. O seu deu 39? Exatamente. Olha aí, a tolerância dimensional do nosso sistema está difícil. Então, aqui, O ó, vou meu fazer... deu 5,7. Eu vou excluir a minha casca, vou voltar aqui no meu esboço e vou fazer daquela forma inicial. Vamos ver se vai dar diferente. Não era para dar, viu, pessoal? Offset de 4 dessa aresta, só que interno. Ok. A mesma peça. Avaliar propriedades de massa. Não, ficou 38 também o meu. Foi igual. O que tem de diferente aí nesse desenho? Calma. Ficou 38 também. 7172. Deixa eu pensar uma coisa aqui. Engraçado que teve gente que chegou no 72, tá? No final 72, né? É raio de 6 mesmo. Vinte, 20. Furo central passante. Eis a questão. 10 para todo mundo, né, professor? Oi? Vixe, até a criançada pedindo 10. 10 para todo mundo, né, professor? Não. Aqui ia vazar, né? Não funciona. Até eu tirei 0 aqui. Vamos lá, esboço. Vou fazer de outra forma aqui. Dimensão inteligente. 40 por 40. Recurso, ressalto estrudado. Não, eu praticamente não teria feito assim. 75. Tá aqui. Fillet. Cadê? Primeiro vai ser um raio de 20. Aqui e aqui. Agora vai ser um fillet de raio 6. Aqui e aqui. Ok. Vamos fazer a casca. Não, eu vou converter a entidade. Estou fazendo de um jeito totalmente atípico, tá? Esboço. Vamos deixar de frente aqui, ó. Eu vou selecionar aqui o meu esboço. Todas as arestas aqui. Vou clicar em converter entidades. Essa. Quero essa. Essa. Na verdade, não vou converter. Eu vou fazer um offset. Offset dessa região, dessa. Não é isso que eu quero. Um offset de todas essas peças. Não era para ser assim, mas vamos lá. De 4, invertida. Recursos, corte, passante. Esboço. A posição desses furos, eles não vão influenciar, mas são 2 furos de 10.
Um aqui, um aqui. Dimensão inteligente, daqui para cá 50. Daqui para cá vai ser quanto? Vai Professor? ser... Opa, pois não? Eu tinha feito dessa forma que o senhor está fazendo agora e deu errado também. Vamos olhar aqui, menos 75 menos 50 dividido por 2, 12,5. Esse aqui é de 10. Esse é de 10. Porque eles estão azul ainda, que eles não estão alinhados. Vamos alinhar aqui horizontalmente. Aqui também horizontalmente. Pronto. Recursos, corte, passante. Alguém chegou no resultado lá que está lá? 75? Avaliar propriedade de massa. 42 agora, ó. Diferente. Não. Lucena, não. Eu cheguei aquele O resultado. 75? Aham. Mas foi desenhando daquela outra forma que o senhor fez. Na primeira, né? Aham. 48 já aumentou um pouquinho. Já está melhorando, está mais próximo, né? Vamos pintar ele aqui, vamos ver se faz Mas diferença. se fizer da terceira vez, professor, aí dá certo. Tem que fazer 3 vezes para poder chegar no valor certo. Então a técnica é justamente essa, você exercitar, entendeu? Ah, tá certo. Eu não estava sabendo, aí não deu certo. Olha, ó, já aumentou 2 aqui, ó, só por pintar, ó, que interessante, não era para fazer isso. Legal é fazer 3 vezes no dia da prova, né? Mas aí vocês têm tempo, é só organizar o tempo. Que tem tempo, professor? Professor. Mas psicológico. Lógico. Você acha que não tem tempo para desenhar uma peça? Professor, Oi. uma dificuldade que eu tive foi que muitas vezes eu não conseguia voltar para um comando que eu tinha feito antes. Às vezes eu dava Ctrl Z, às vezes não Nunca dava use certo. Ctrl Z. Usa essa setinha aqui de cima, ó. Pronto, eu usava essa setinha de voltar e de repente deformava tudo. Aí eu fechava o desenho, começava tudo de novo. Eu acho assim que isso foi uma coisa que eu perdi assim, muito tempo. Tô com muito medo de, na hora da prova, eu acho que eu demorei cerca de 2 horas para desenhar todos os desenhos da primeira lista. Tem que fazer em 15 minutos aí. Ó, Meu Deus do céu! vamos exercitando. A gente tem tempo. Vocês não precisam ficar preocupados com a prova agora. Ainda falta aí umas 2, 3 semanas ainda. Então, é exercitar. Lembra que eu falei? Para passar de fase, a gente tem que jogar? Não é não? Fiquem tranquilos. A gente vai chegar lá. Agora, achei interessante isso aqui, ó. Ela está 36.721.271.42. Se eu pintar ela de verde, que eu pintei sem querer aqui, de verde, porque eu não... Não, tá aqui, ó, põe uma peça. Verde, propriedades de massa, já foi para 50. Será que eu tenho que pintar de marrom? É a cor. Nossa! Nunca vi isso também, não. Isso é É novidade jogo de pra mim também. adivinhação, é professor. Vamos olhar. Professor, Ali não mas foi o pra erro 50, não é não. isso, Não? Não. Essa tem uma reta bem em cima, que Foi ela mal, não cara. Eu existe que no olhei aqui, desenho ó. Eu original. era superficial, desculpa, tá certo. Ó. Na verdade, tá mesmo ainda. É verdade. A tinta não é para influenciar no volume da peça. Engraçado, né? Porque Professor, mas na prova essa tolerância vai ser bem grande, né? não sei, A gente não depende. tem que Não ficar sei. adivinhando. A gente Aí, professor, Vem você daí. já tá vendo Professor. que as coisas estão dando certo, professor. Dá certo, sim. Calma aí. Cadê? Professor. Aqui. Oi. Opa. Mas no desenho que você fez agora, tem uma reta bem em cima que não tem no desenho original. Por causa da forma que eu fiz os fillets, exatamente. Tem uma diferença. Foi. Eu fiz um círculo primeiro, né, para fazer essa parte de cima, e um quadrado para fazer a parte de baixo, com os dois conectados. Entendi. Aí recortou, né? A parte de baixo do cilindro, Foi. a aresta do quadrado ali, né? Do retângulo. Foi aquela primeira parte que a gente fez, exatamente. Porque chegou daquele jeito, não sei. Rapidinho aqui, pessoal, ainda tem tempo. Ainda temos 9 minutos aí, dá pra gente fazer outra peça ainda. Mas, ó, nessa aqui... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não vou fazer com esse, vou fazer com esse aqui. Um retângulo. Vê se vai dar diferença. Aparar entidades. Tirar esse. Rapidinho a gente faz aqui. Dimensão. Aqui é 20. 40.
20. Eu vou colocar só no centro aqui, só para a gente deixar fixo. Faltou aqui, ó. Só falar aqui, esse é tangente. Pronto. Fillet, raio 6. Aqui. Offset de 4. Deixa eu ver se eu consigo selecionar todas aqui. Não é isso que eu quero. Um offset. Todas as arestas. Inverter. 4. Ele fez para fora. Tá todas as linhas. Offset de 4. Todas essas linhas. Só que inverte. Pronto. É isso que eu quero. Recurso, ressalto extrudado, 75. Aqui embaixo agora, eu tenho 2 furos de 10. Esses furos têm que estar alinhados. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles estão no centro, né? Ó. Então, e se ele ficar para o lado, ele dá uma diferença nesse material aqui. Ó. Pode estar dando diferença. Então, tenho 2 furos aqui. Deixa só de frente aqui para a gente. 50. Aqui vai ser 75 menos 50, dividido por 2. Esse aqui é 10. Esse aqui é 10. Esse alinhados. Alinhados. Recursos, corte, passante. Temos a peça aí novamente, isometria. Está aqui a nossa pecinha. Avaliar, propriedades de massa. Voltou nos 38. Mas eu vou analisar aí o porquê que a gente chegou nesse valor, porque tem 75 lá. 75 era o valor certo. A gente tem as provas reais aqui, eu acho. Se eu não me engano, eu tenho que achar aqui onde está. Deixa eu ver se eu tenho um desenho original aqui. Quando eu fiz essa lista, eu desenhei ele. Só um instante. Que aí eu já tenho até a resolução dos outros. Só um instante. Não. Ó, vou fechar esse aqui. Não salvar. Vou abrir o modelo original aqui, ó. Esse aqui foi o modelo original que eu fiz a primeira vez. Fiz de 2 formas, como eu fiz ele. Eu fiz o offset, o diâmetro de 40, o círculo e tal. Avaliar. 0,72, ó. Aqui dá aquela medida de 7,2. Esse aqui foi o desenho que eu fiz quando eu fiz o exercício. Ó, essa foi minha referência aqui, ó, 7,2. Vou olhar depois aqui o porquê. O que teria de diferente aqui nele para chegar nessa diferença, e falo para vocês. Da lista aqui, pessoal, só por causa do nosso tempo, tem esse outro aqui também. Conseguiram fazer? Tenho ele aqui desenhado. Fazer a gente fez, né? Mas não bateu. Não. Ó, esse aqui é o modelo, né? O que a gente trabalhou, propriedade de massa. Ó. 6104. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? É que esses aqui são os modelos, né? Que eu usei como base para a resolução do exercício. PDF deles, eu acho que eu não tenho, não. Eu só tenho eles desenhados aqui. Teve um outro aqui.
Eu não tenho essa lista. Eu montei aqui o exercício, esse aqui. Esse aqui bateu de vocês? Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha tem um Esse daí eu não consegui fazer, não. segredinho só aqui, ó. Nessa parte aqui, que era a jogada que o Felipe vem até aqui embaixo. Aqui. Eu fiz com 2 círculos, ó, professor. Aí um É. eu incluí, o outro eu excluí. Isso, faz esse, depois tira esse. Pode usar o fillet também. Esse aqui é a questão 5, acho. É a última. É esse aqui. É o fillet aqui, ó, raio 15 e raio 15. Esse aqui a gente usa aquele recurso da caixa, né? Aqui, ó, por exemplo. Dá tempo de fazer esse aqui? Temos 2 minutos, aí vamos fazer ele rapidinho. Vamos salvar. Opa, nova peça aqui. Esboço, isometria. Então, vamos abrir só o modelo dele aqui, tá aqui. 130, qual que é a altura? Por 50, é um retângulo, né? E aí ele tem aqui, ó, esses 2 recortes. Essa altura aqui, ó, e essa aqui, aqui é 20. 20, 15, 15 e 15. Então, vamos lá, ó. Quando eu fiz ele, acho que, se eu não me engano, eu fiz assim, ó. Esses 2 aqui são juntos, aqui, ó. Só falta um detalhe aqui. Vem, desce, vem, tá certo. 20, 15, 15, tá certo. Falta um aqui ainda. Eu tenho uma outra... Não dá certo aqui. Aqui fica 35. Aqui fica 15. Aqui acho que é 130. E a largura dele, 80. Aqui é 130. Vou colocar ele nesse canto aqui, ó, só para a gente usar como referência. Faltou aqui a 15 também. Pronto. Recurso outro dado. Eu vou deixar ele no plano médio, que facilita aqui a divisão. 80. Desse ponto que ele está aqui hoje, ele vira uma casca, né? Ó. Todo ele tem uma espessura de 5 milímetros, em todas as partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, casca, 5 milímetros. Eu posso desenhar um retângulo aqui também, ó. Tá? Em vez de usar casca, esboço, deixar de frente um retângulo, ó. Fazer um retângulo aqui. Dimensão daqui para cá, 5. Daqui para cá, 5. Daqui para cá, 5. 5. Recursos. Corte. Quanto? Ele tem 130 menos 5, ó, né? Para ficar 5 lá no fundo. Ok. Cortou. Aí é os fillets, ó. Eu tenho um fillet de 15. Aqui, ó, nessa aresta. E aqui é 30. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Essa medida aqui não é 15, essa medida aqui é 30, ó. Pronto. Fillet de 15. Aqui. E aqui. E aqui. Fez essa frente. E aí aqui em cima da nossa pecinha, ele tem essa saliência aqui, ó, né?
Que posição ela fica? 9, 38 do centro. Olha que interessante, olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou suprimir aqui, ó, esses dois, vou deixar o retângulo. Vou entrar aqui em cima, ó, esboço, deixar de frente. Fazer os dois retângulos aqui, ó, um e o outro. Deixa eu só pegar as dimensões aqui dele. Ó, 38, 9 e 9. Vamos pegar esse aqui, dimensão inteligente. Aqui tem 9. Entre eles, 38. Aqui, 9. Só para ele ficar no centro, daqui para cá, vai ser 38 por 2, tá? Para facilitar, vou falar que essa linha e essa são corradiais, ó. Esse, corradial. A dimensão aqui dessa ponta, calma aí. Cadê? Estamos indo, pessoal, tá um minuto. 20, e essa aqui, 18. Não, calma aí, essa espessura aqui, ó. Onde ela tá? 3, ó. Então, a dimensão daqui para cá é 20. Dimensão daqui para cá é 3. E ele vai ter aqui, ó, um ressalto na outra direção. Eu vou colocar offset da superfície, estou fazendo uma forma dessa aqui de 18 milímetros. Tá? Uma forma mais rápida de fazer ela aí, ó, tá ali. Ok. Vixe, tem o outro lado também. Para o outro lado, não pode ser offset. Tem que ser cego. Quanto é a altura dele? Da peça toda, 50. 50 menos 18 aqui, então vai ser 50 menos 18. Para esse lado, na direção 2 vai ter 3. Tem um filetezinho aqui atrás. De quanto? 5. 5. Pô, tá difícil aqui, hein? 5. Nesse. E aqui eu vou colocar os outros dois. Acho que é isso aqui. Avaliar propriedades de máxima. Não vi nem se eu esqueci alguma coisa. 16, não sei o que, aqui tá o 3, 4. Bateu? Quinze, 7, 8, olha aí, já deu diferença. Deu 34, 7, mas 15, 7, 8. Eu peguei, não, é volume. Tá certo, 15, 16. Errei alguma coisa aqui, eu fiz muito rápido aqui, devo ter 20, 15, 15, 90 aqui, ó. 5, 20, raio 5. Essa altura aqui, ó, é 18 daqui para cá. Pessoal, vou baixar a resolução desses exercícios, eu vou ver da turma passada, eu acho que eu apliquei isso aqui na turma passada também, eu vou ver o vídeo deles, qualquer coisa eu mando para vocês, a gente olha isso aí. Aqui é 5, aqui é 3. 5. Esse aqui dá uma diferença grande, tinha que ter feito com mais calma aí. 9, 9, 38. A casca lá no final dele é 5 também. Se quem já colocou o nome aqui, pessoal, precisa sair, tá tranquilo, viu? Eu vou só tentar resolver isso aqui agora, aqui, aproveitar que a gente está online aqui. 5, 5 em todas, ó. 5 na última, 20 aqui. Só ver isso aqui. Fecha. Editar aqui, ó, 20, 9, 9, 38. Sai, avaliar, medidas. Daqui para cá, 18. Daqui para cá, 5.
pessoal. Não vou fechar não, calma aí. Mas é o seguinte, eu vou desenhar com calma as 3 peças gravando num vídeo aqui e vou mandar para vocês. Tranquilo? E aí eu vejo qual que é a situação, porque não bate. Beleza? Desculpa aí, pessoal, mas a gente vai alinhando aí. Tecnicamente, o primeiro que eu fiz é esse aqui, ó. Não vou salvar, esse aqui é da resposta que eu tinha salvo aqui. Avaliar, propriedades de massa, ó. 157834, é o que bate lá, eu acho. Ó. Esse foi meu elemento de referência aqui. Mas eu mando para vocês, ok? 18, 25, 3. Eu espelhei, fiz o filtro como eu fiz ele. Interessante, fiz 2 filtros. Até mais, pessoal. A gente se fala então. Ok? Tchau, tchau. Professor, Opa, pois não. Opa, André. rapidinho. É só um negócio que eu queria botar aqui. No seu, ele tem a opção das vistas ali em cima fixado. Ah, pronto. Eu queria É saber onde assim, é que eu ó. boto no meu. Aqui, ó, calma aí. Você vai clicar aqui em qualquer parte aqui do elemento, botão direito, barra de ferramentas. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, vistas, né, ó. Eu desabilitei, ó, ele sumiu. Aí depois, Clica aqui, tranquilo. botão 1, ó, barra de ferramentas, eu vistas. Você pode personalizar, você pode colocar o que você quiser, entendeu? Uhum. Eu tava procurando, porque é muito chato que ficar clicando naquele quadradinho da orientação. Uhum. Como isso aqui também, você pode editar ele, você pode colocar mais coisa aqui, tem, se eu clicar o botão direito aqui nele, eu acho que é esse aqui, ó, guias, não, a guia é essa. Personalizar, acho que é esse aqui, ó. Você pode colocar tudo, até o que não aparece agora, por enquanto, ele está aqui, você vai editando. É barra de atalhos, ele aqui, ó. Ou não. Comandos. Aqui, ó, você programa o teclado. Aqui são movimentos do seu mouse, ó, se você quiser programar ele. Aí é procurar, então. Tem várias formas. Não, mas dá para você mexer nisso aqui, dá para mexer nisso. Dá para você configurar ele todo. O que eu estou apanhando muito, cara, esse meu aqui, não sei porquê, não sei se o de você está assim também. Eu pego uma montagem dessa, eu venho aqui, ó, botão direito, ele está em branco. Às vezes pode ser só o software que não está carregando. Mas isso nunca aconteceu, entendeu? Ó, tipo, aqui eu tenho que ativar ele aqui, ó. Mas geralmente ele fica ativo esse aqui. Tipo, eu clico com o botão direito aqui, já tem tudo, entendeu? Eu estou tentando achar alguém com esse problema, porque eu mexendo aqui não consegui resolver. Eu estava atrás de pessoas. Alguém já teve esse problema? Tipo, e não achei, entendeu? Eu ainda não passei por isso. Não vou saber te responder. Não, tranquilo. Mas... Isso é novo para mim também. Ó, tipo, o branco aqui, ó. Não é para ter isso. O meu, ele aparece essa setinha, mas ele já aparece com tudo. Ele já vem todas as opções, depois exatamente. É uma configuração do meu computador, eu acho, que está fazendo isso. Ou pode ter desconfigurado alguma coisa no programa também. Eu tenho que caçar aqui o que é ainda. Pior que eu instalei de novo para tentar resolver, mas não foi. Eu tinha formatado meu computador esses dias, eu tive que reinstalar também, por foi maior trampo. Entendi. Passei um tempasso para poder ajeitar o computador inteiro, reconfigurar, aí tive que procurar onde é que estava o programa de novo, fui lá nos torpedos para pegar a chave. Dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas... Deu uma volta, mas pelo menos deu certo. Certeza, tranquilo. Beleza, Valeu, então? Valeu, professor. Valeu, André, um tranquilo, abraço, era só cara. isso mesmo. Valeu, um abraço. Bom descanso. Você também.